Hello boys, hello girls, sejam bem-vindos ao nosso podcast em inglês para brasileiros, o podcast mais gostosinho da internet para você aprender inglês. Você está ouvindo o professor Ivan, esse que vos fala sobre um tópico muito interessante no episódio de hoje, que é as principais diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Então, bora lá para o nosso episódio, segura a vinheta and let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. Alright, let's go boys, let's go girls. Let's talk a little about British English and American English. E aí, vamos falar um pouquinho sobre diferenças de grafia? Bora lá então. Se você já está acostumado com o nosso podcast, você sabe que tem um post lá no site theflashschool.com na área de podcasts. Se essa é a sua primeira vez, a primeira de muitas visitas aqui ao nosso podcast, então acostume-se, pois nós geralmente colocamos um post com os exemplos mencionados aqui, certo? Então, bora lá, let's go. Let's talk a little about spelling differences, diferenças de grafia. Eu vou citar as palavras e depois eu vou comentar para vocês onde que a gente vê a diferença entre uma coisa e outra, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a palavra diarrhea and encyclopedia, né? Essas duas palavras, elas são pronunciadas da mesma forma, só que quando elas são escritas, você vai perceber no nosso site que existe uma letra a mais no inglês britânico. For example, diarrhea is D-I-A-R-R-H-O-E-A. No American English, desaparece essa letra O que a gente falou e ficaria D-I-A-R-R-H-E-A. A mesma coisa para a palavra encyclopedia. Outra coisa que vai acontecer muito entre um inglês e outro na hora de escrever seria quando eu falo burnt, dreamt, leaped. No britânico é escrito com T e no americano é escrito com ED. Então existem muitos verbos regulares que quando vão para o passado, no britânico você usa a letra T e no americano você escreve com as letras ED. Então é uma outra coisa que acontece bastante. Outras três palavras aqui que vão ter diferença. Cancelled, marvelous, jeweler. Essas palavras no britânico têm dois L's e no americano, inglês americano, somente um. Outro grupo de palavras aqui, organize, familiarize, appetizer. Qual que é a diferença? O britânico escreve com S e o americano com Z. Então, uma diferença importante. Outra aqui que é legal de checar, color and behavior. Color, eles escrevem com C-O-L-O-U-R. Então perceba aí que a gente tem 6 letras. Enquanto o americano apenas utiliza 5. Ele não utiliza a letra U, C-O-L-O-R. Então as palavras color, behavior, não acho estranho se você vê algo escrito com O-U, mas o americano simplifica, então sai a letra U aí. E uma das coisas que eu acho muito interessante, né, que alguns acham que escreveu errado e tal, não sei o quê, mas não, é quando existe uma inversão entre as letras R e R-E. Exemplos estão nas palavras center, fiber and meter. Então, o que acontece aqui, né? No britânico, por exemplo, meter, né, que é metro, vai ser escrito com M-E-T-R-E. Então, vai ficar como se fosse metre, a pronúncia meter, né? O americano, ele vai escrever da maneira que a gente acredita ser mais correta, né, para quem é brasileiro. Meter, M-E-T-E-R. Então, essa é uma outra coisa que vai acontecer bastante. Por exemplo, quando você vê a palavra feeder
E aí, às vezes você vê as duas últimas letras invertidas, é porque está no inglês britânico. Então, aqui, essa primeira etapa aí, nesses primeiros 5 minutos do podcast, você já percebeu que na hora de escrever já existem diferenças importantes entre um inglês e outro. Vamos abrir aqui um pouquinho esse espaço, né? Eu costumo fazer episódios rápidos, mas esse aqui eu acho que vale a pena você ouvir até o final. Muita gente, acontece o quê? A pessoa muda de escola. Então ela começa inglês numa escola, aí depois ela vai para outra escola e daqui a pouco ela vem parar na nossa mão. E a gente fica muito feliz de poder ajudar, até porque muitos vêm com dificuldades de aprendizado e aí a gente consegue, né, corrigir muita coisa. Mas uma das coisas que acontece muito é o quê? Às vezes uma escola ela segue materiais britânicos e às vezes uma determinada escola segue materiais americanos, com inglês americano. E aí, nessa bagunça toda, o aluno fica um pouco meio que perdido. A aluna não sabe, agora eu já não sei se eu escrevo assim, se eu escrevo assado. Inclusive, a pronúncia também começa a vir um pouco bagunçada. E aí a gente tem que começar a corrigir. Gente, peraí, ou a gente fala só British English, ou a gente fala só American English. Então, se esse é o seu problema, esse episódio veio a calhar, né? E vai ajudar muito você. Vamos falar um pouquinho também de vocabulário? Por exemplo, se você é brasileiro, né? Ou mesmo você que não é, mas está me entendendo bem aí no português, nós temos em diversas regiões palavras que são pronunciadas, palavras que são diferentes dependendo da região para uma mesma coisa. Vamos explicar isso aí melhor. Por exemplo, mandioca, né? Então é um alimento brasileiro muito conhecido, mas que em algumas regiões do Brasil é conhecida como aipim. Então, aipim e mandioca são a mesma coisa, só que, dependendo da região, se pronuncia de maneira diferente. Então, se isso acontece dentro do nosso país aqui, o Brasil, imagina entre dois lugares distintos, né? A América e a Europa. Então, logicamente, vão haver diferenças. Vamos falar de algumas delas aqui? Por exemplo, inglês britânico, flat. American English, apartment. Então, não preciso traduzir essa aí, mas qualquer coisa, olha lá no nosso site, está tudo por escrito lá. Trousers, em British English, and American English, pants. Vamos para uma outra que eu acho legal aqui, ó. Lorry, in British English, and truck, American English. University, em inglês britânico vai usar university, é o mais comum. Mas no americano, college. British, holiday. American, vacation. Olha quantas diferenças importantes. Chips, yeah. And Americans say French fries. British say trainers and Americans say sneakers. Uma outra também que pega muita gente, eu sempre acostumei a falar refrigerante como soda, por causa do American English. E os britânicos, eles falam fizzy drink, né? Em diversas situações a gente escuta fizzy drink. Biscuit é dos britânicos, biscoitinho. E os americanos costumam falar cookie. Essa é uma outra importante. Outra que é shop is British and store is American. Football is British and soccer is American. Então consegue perceber aí algumas das diferenças de vocabulário? Então isso aqui é importante, hein, gente? Muito importante. Que bom que você está ouvindo aí esse episódio. E aproveito para falar para você que nós colocamos sempre os posts no Instagram, The Flash Language School, e também na nossa página no Facebook, The Flash School, e você pode então aí acessar, checar os conteúdos e também no nosso site, tá bom? Vamos aproveitar e falar de coisa boa. Se você está procurando um curso de inglês, dê a chance para a nossa equipe The Flash ajudar você. Nós temos uma metodologia que realmente funciona e acredito que você vai gostar muito, com direito a 2 aulas experimentais gratuitas em grupo, que você pode simplesmente agendar entrando no nosso site e clicando na opção Fale Conosco no WhatsApp, certo? Se você quiser falar direto, o nosso número é 12 988 212037.
Muito bem. Então, nós conseguimos perceber aí a diferença de parte escrita, grafia, e também a diferença de vocabulário. Existe também diferença de pronúncia? Com certeza. Isso vai ser falado num outro episódio, mas por aqui já dá para perceber algo que a gente tem que fazer da maneira correta. Como um bônus, eu vou citar para vocês uma parte gramatical que existe diferença entre o American English e o British English, certo? Então, o que acontece? Substantivos coletivos, ou vamos chamar de grupos aqui, para o inglês americano a gente considera como singular. Então, uma banda já subentende que são vários membros, mas o americano subentende que é um grupo só, é singular. Então, numa frase como a banda está tocando, eu diria the band is playing. Mas no britânico, o que acontece? Eles podem considerar tanto singular quanto plural. Para eles, tanto faz. Então, geralmente, a forma plural é a mais usada. Então, eles diriam the band are playing. Então, lembrem disso. No britânico, tanto faz, mas o mais comum é que grupos sejam considerados plural. Por exemplo, família, eles não diriam my family is happy, eles diriam my family are happy. Enquanto no American English, geralmente é considerado singular, leva-se em conta o grupo e não a quantidade de indivíduos no grupo. Então, esse aí era um extra para vocês, para entender um pouquinho sobre diferenças gramaticais aí de um inglês para o outro. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim esse episódio do Inglês para Brasileiros. Ouça mais no Spotify, aí no seu programa de podcast. Entra e acessa, escute, curta bastante, deixe seus comentários. Temos aí também alguns episódios, alguns no YouTube. Então, se você gosta mais do YouTube, também tem episódios que foram upados para lá. Thank you so much, everybody. See you on the next episode of Inglês para Brasileiros. Take care and bye-bye. English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English.